Então, se você quer ser esse evangelista, você vai, se ainda não está, a partir de hoje você vai se preparar mais ainda. Amém, Senhor. E aí você vai distribuir uma literatura sobre o reino milenar messiânico. Mas aí você não se aprofundou no assunto. Você só sabe falar sobre o reino milenar messiânico, mas o irmão que está do outro lado, ele crê que vai morar no céu. E ele tem alguns versículos que você não conhece. Você nunca ouviu. Ao invés de evangelizar, você pode sair evangelizado. É verdade? Porque você já vem de lá com aquela dúvida, mas eu não sabia isso aqui, nem que está escrito aqui mesmo. Então você tem que procurar conhecer os dois lados da moeda. Tá? Você que vai sair, tem essa ideia de ser um jovem evangelista, procure conhecer as doutrinas de cada denominação. Amém. Não conheça só a sua. Conheça do outro lado também. Como é que você vai por um embate com a pessoa se você não conhece o outro lado? Verdade. Você tem que conhecer, você tem que saber com que você está lidando. Você está pisando no território do inimigo, então você precisa ter este conhecimento. Então, quer coletivamente até os confins da terra, levando a igreja de Deus a cumprir plenamente o mandato de nosso Senhor. Aqui é Atos 1, versículo 8, tá? Que a irmã colocou junto aqui. A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada servo de Cristo, conforme nós lemos em 1 Coríntios 9:16. A ordem para a evangelização acha-se em cada evangelho e em Atos dos Apóstolos, porque toda autoridade nos céus e na terra foi entregue a Jesus. Olha só, se toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus, quem foi que deu ide à igreja? Foi o Senhor Jesus, né? Foi Ele que deu esta missão à igreja. Então, em Mateus 28, 19, versículo 20, um texto bem conhecido, onde Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. É a primeira parte do versículo. Mas no versículo 20 diz: fazei discípulos de todas as nações. Então a missão aqui não é só evangelizar, é fazer discípulos. Fazer discípulos. E como é que se faz um discípulo? O que é um discípulo? É um aprendiz, né? É aquela pessoa que você traz para aprender a palavra de Deus. Se eu procuro trazer ele, você não consegue alcançar ele lá fora, procura trazer ele para a igreja, procura envolver ele, procura fazer dele um discípulo. Vão, né? Do grego parateutentes, não é um imperativo, significa literalmente tendo ido. Jesus toma por certo que os crentes irão, quer por vocação, por lazer ou por perseguição. O único imperativo nesse trecho bíblico é: façam discípulos, que inclui batizá-los e ensiná-los. Aqui nós temos que chegar no final da nossa evangelização. O que vocês vão fazer amanhã e todos os dias, a evangelização é só o primeiro passo. Mas aí nós temos o discipulado. Se não houver discipulado, pouco resultado vai ter evangelismo. Tem que haver um acompanhamento. Quando você vai ao médico, que ele faz o diagnóstico, descobrir que você tem uma enfermidade, ele passa o medicamento, mas ele vai marcar o retorno, é isso? Você tem que fazer todo um acompanhamento médico, porque ele quer ver no final, ele vai fazer um exame novamente para concluir se a tua enfermidade foi sarada ou não, se você vai continuar fazendo um tratamento. Na obra de Deus não é diferente também, amados. Nós devemos sempre trabalhar em cima dos discipulados. E quando falo discipulado aqui, nós temos também até irmãos que ainda nem concluíram discipulados. Porque o trabalho da igreja é um trabalho contínuo. Sempre nós devemos estar atualizando os ensinamentos com os irmãos. Então, também registra, também registra esse mandamento. O texto na tradução literal diz assim: tendo ido por todo o mundo, proclamem, anunciem, declarem e demonstrem as boas novas a toda a criação. Esse é o texto literal no original traduzido, né? Então, vocês tendo ido por todo o mundo, Jesus não está dando uma opção aqui: olha, se der para evangelizar, vocês vão, viu?
Se não der, não é isso que está falando. Então, ide, né? O vão significa tendo ido por todo mundo, ou seja, já está na ação, já estão lá adiante já. E façam discípulo de todas as nações. Segundo, por que temos que evangelizar? Podemos apresentar pelo menos 4 razões que nos levam a falar do amor de Cristo, a tempo e a fora de tempo. A partir daí, não descansaremos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. Eclesiastes 11:7, aquele texto que fala: lança no setor a semente pela manhã e à tarde, não repousa a tua mão. Então nós temos aqui pelo menos 4 pontos importantes que nós devemos observar. Por que evangelizar? Primeiro, é uma ordem de Jesus: ide. Temos que evangelizar, porque acima de tudo é uma ordem do nosso mestre. Logo, não há o que se discutir. Evangelizar não é uma obrigação do pastor e dos obreiros, é um dever de todo aquele que se diz ser um discípulo de Jesus. Irmãos que tiverem com a apostila e quiserem corrigir, é Atos 1:8, tá? É porque a irmã juntou tudo aqui. Então, evangelizar não há o que se discutir, né? Evangelizar não é uma obrigação do pastor e dos obreiros, é o dever de todo aquele que se diz ser um discípulo, né? E tem pastor que nem evangeliza, tem pastor que diz só pastoreia mesmo. Não é verdade, pastor Neymar? Aqui nós já temos um pastor evangelista. Esse aqui já gosta de andar, né? Sim. E gosta de evangelizar. Isso é verdade. É verdade? Que nós temos o pastor evangelista. Nosso irmão Timóteo, né? Era um tipo de pastor evangelista, uma pessoa que tinha, né, uma vocação para evangelismo. Mas não significa, se você não tem vocação para evangelizar, não significa que você não deve evangelizar. É uma obrigação. Amém, Senhor. Todos nós devemos anunciar o evangelho de Cristo. Aquele que tem o amor de Deus não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Assim agiam os cristãos da igreja de Deus do primeiro século. Não obstante o poder religioso se opondo aos cristãos, eles pregavam com determinação e ousadia. Gostaria que o irmão, que é bom de Bíblia, achasse aí Atos 4, versículo 20, lesse para nós aí. Esta declaração dos nossos irmãos, que eles não mediam esforços para pregar a palavra de Deus. Atos 4:20. Amém. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só. Amém. Nós não podemos deixar de falar. O que foi que Deus fez na tua vida? Deus transformou a tua vida, tirou você da tua lamaçal do pecado, colocou você, fez uma nova criatura. Isso não foi bom para você? Não foi maravilhoso demais aos teus olhos? Sim. Então falem dessa nova vida. Amém, Senhor. Chegue com as pessoas e fale quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele é bom, o quanto Ele quer te salvar. Faça-lhe ver, através da fé, como é que vai ser lá no reino milenar messiânico, no reino de Deus. Vai ser maravilhoso, não vai haver enfermidade. Chegue com as pessoas enfermas e console ela, mesmo que elas não vão ser curadas, mas coloque nela a esperança de que um dia Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça social e tudo mais. E faça nascer no coração dela a esperança, para que essa pessoa possa ter uma nova perspectiva de vida. Quantas pessoas que não veem mais nada de bom nesse mundo? Realmente não existe. É verdade. Mas existe uma promessa, né? Diz o apóstolo: nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. É essa parte do evangelho que nós temos que levar também. Fazer nascer no coração das pessoas a esperança, a luz. Assim como Jesus fez, Ele veio, está lá escrito em Efésios 2,17, que vindo Ele evangelizou a paz a todos, tanto os que estavam perto como os que estavam longe. Então, quando você evangeliza, você transmite a paz para a vida das pessoas. Segundo, é a maior expressão de amor da igreja. A igreja de Deus do primeiro século, amando intensamente ao seu mestre, evangelizava sem cessar, pois também amavam as pessoas sem Deus. Em Atos 2, 42 a 46 diz que, e no templo e de casa em casa, eles não cessavam
de falar de Jesus o Cristo. No templo e de casa em casa. Todos os dias os irmãos estavam ali naquela alegria, né? Naquele primeiro amor de levar o Evangelho. E essa deve ser a nossa atitude também. Se você ama realmente as pessoas, você vai fazer isso. O amor daqueles crentes não se perdia em teorias, mas era efetivo e prático. Sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens e mulheres e crianças aos pés do Salvador. A Igreja de Deus em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística, né? 1 Tessalonicenses 1, versículo 8. Deixa eu ler com os irmãos aqui. Se alguém achar aí mais rápido aqui, eu posso ler, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8. De vós se ouve falar a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só essa igreja aqui. Né, Magna? Uma igreja abençoada, né? É verdade. Uma igreja que falava da palavra. E Paulo diz que em todos os lugares se ouvia falar desta igreja, porque era uma igreja que tinha amor pelas almas perdidas. Amém, Senhor. A igreja de Deus aqui em Belém pode se tornar referência a nível nacional e nível mundial. Sim, se cada um de nós fizermos a nossa parte. Amém. Evangelizar. E não vai sair daqui só jovens evangelistas, não. Vai sair irmãs evangelistas, Amém. senhores evangelistas, né? Amém. Todo mundo vai ser evangelista. E esta igreja, que ela possa ser como a igreja de Tessalônica, essa igreja que é uma referência na divulgação do Evangelho. Pregar a palavra de Deus. Você quer sair do anonimato? Comece a evangelizar. E hoje nós temos vários meios de evangelismo, né? De evangelizar. Através da internet, né? Das redes sociais, do WhatsApp, né? Facebook e etc, né? Tem várias maneiras de evangelizar. Eu fico imaginando assim, se Paulo na época ele pega, né? Essa tecnologia de hoje para evangelizar, meu irmão, né? Foi o que eu pensei. Olha a dificuldade que o nosso irmão encontrava. Não tinha nem... E ninguém segurou ele, né? Foi. Mesmo assim... Foi até Roma, sem tecnologia. Né? Chegou lá na capital do Império Romano, alugou uma casa lá e lá ele evangelizava. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhas. Ele era uma pessoa que investia na obra de Deus. Ele sabia que evangelizando os outros, ele estava agariando para si um tesouro no céu. Aleluia. Né? Está guardado ali a recompensa dele, como ele falou lá no texto que nós lemos. Então, terceiro lugar, por que devemos evangelizar? Porque o mundo ele jaz no maligno. Infelizmente, a evangelização, implementemos a evangelização, pois são muitos que caminham a passos largos para o lago de fogo. 1 João 5,19, né? O mundo todo jaz no maligno. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns se acham aprisionados pelas drogas, outros pela devassidão, pela violência e outros ainda por falsas religiões. Precisamos levar liberdade aos cativos e lhes dizer que somente Jesus liberta os oprimidos das cadeias espiritual, né? Então nós temos aqui esse texto aqui, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo falou isso, irmãos? Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Ele completa a frase no versículo, né? Porque ele é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que salva, irmão. É por isso que ele falava, não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, se é o Evangelho que salva, não são minhas palavras que vão salvar. É o Evangelho que vai salvar. É por isso que nós devemos evangelizar. O mundo só vai ser salvo se nós evangelizarmos. Você, como Igreja de Deus aqui em Belém, área metropolitana, você tem esta missão, esta responsabilidade. Deus não tem um outro povo aqui que está contando com ele. Deus está contando contigo.
Deus está contando com esta igreja aqui. Quarto lugar, porque o grande rei está às portas, né? Então está se fechando o ciclo. Todos nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo e certamente você não quer que teus parentes se percam, quer? Teu pai, tua mãe, teu amigo, teu colega de trabalho, você não quer que ele se perca. Então, se você não quer que ele se perca, você vai ter que evangelizar. Outro dia nós estávamos falando sobre um estudo lá em casa e o Eduardo, Carlos Eduardo, o mais velho, ele começou a chorar na cozinha lá. E a mãe dele, o que tem? Não estou chorando, porque tio Mauro falou na frente lá, né, que Jesus está voltando, os pecadores todos vão se perder, os beberrons, idólatras, tal e tal e tal. E minha avó ainda não aceitou a fé. E ela vai se perder. Diga, meu filho, chegue com ela e evangelize ela. Fale com ela. Já que você não quer que ela se perca, você quer que ela seja salva, esteja no reino de Deus, então chegue com ela e evangelize ela. Eu já falei, tio Mauro, mas ela não quer, digo, mas aí já é outra questão, né? Aí já é outro problema, não é uma questão de querer. Se ela não quer, Jesus veio para todos, mas nem todos querem ele. Então, já que Jesus está voltando, né? Finalmente, empreguemos todos os nossos esforços na proclamação das boas novas do reino, porque o nosso reino tarda em voltar. Sua advertência é grave e urgente. Está em João 9, versículo 4. Eu gostaria até que os irmãos encontrassem esse texto aí. João 9, versículo 4, onde Jesus ele vai dar a sua palavra, né, de urgência aqui na proclamação do Evangelho. Sim, Jesus está voltando para implantar o seu reino sobre esta terra. O que temos feito em prol da expansão do reino de Deus? Não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da seara. Tá? Alguém quer ler João 9, versículo 4? Amém. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha, irmãos, o tempo não para. O tempo, o relógio fica aí direto. Esse relógio aqui não vai esperar eu. Que horas é, Marcos? Vai parar? 11h30. 11h30, né? O relógio não vai esperar eu. Ou eu corro para passar o estudo para os irmãos, então vou ficar para trás. Assim também o tempo. O tempo está passando, irmãos. E nós o que estamos fazendo? Proclamemos, façamos a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu estava hoje conversando com a Maluana no carro. A Maluana já chegou em encontro de jovens, olha. Né? Segunda-feira já passou, já era, já acabou o evento já. Outro dia elas programaram uma programação lá em casa, na Chá das Mulheres. Ainda estava um pouco distante, né? E começaram a se programar e tudo mais. Já passou. Então assim, o tempo não para, irmãos. O tempo é hoje. E o Evangelho deve ser pregado a tempo e a fora de tempo. Nós devemos fazer esta missão, cumprir o hino de Jesus. Porque o tempo que nos resta, amados, é curto. É verdade, sim. Talvez pessoas que você gostaria de evangelizar, talvez amanhã nem estejam mais aqui. Talvez no final do mês não estejam. Ou talvez eu mesmo não esteja. Então eu tenho que fazer hoje. Vivamos hoje como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Amém? Amém. Nessa expectativa nós vamos prosseguir para alcançarmos o alvo que é divulgar a palavra de Deus. Vamos aqui a outra questão. Falamos um pouco sobre estratégia de evangelismo. Já vimos que pregar o Evangelho é nossa obrigação, porém precisamos de usar de estratégias para alcançar nosso alvo. Neste tópico veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Veremos também os desafios enfrentados pelo evangelista e finalmente mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Veremos em primeiro lugar a estratégia de Jonas. Tá? Então vamos observar aqui a estratégia de Jonas, porque para tudo você precisa ter uma estratégia. Não é verdade? Você não vai sair aqui semeando em qualquer lugar. Ah, irmão, mas na parábola do semeador, o semeador jogou semente, caiu no mato, caiu na pedra, caiu, né?
em qualquer lugar. Não, ele saiu a semear a semente. Só que ele tinha uma estratégia ali. Ele esperava o resultado. O problema não foi da semente que foi mal lançada. O problema foi o solo que não estava preparado para receber a semente.